Aleluia. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Estamos passando aí 40 dias de milagres. E essa mensagem de hoje, ela é a sexta mensagem desse ciclo que está havendo nos domingos, tá? Mas antes eu quero falar com vocês acerca da Páscoa. Estamos no domingo de Ramos. Domingo aí que antecede a Páscoa, uma semana antes da Páscoa. E a Páscoa ela quer dizer passagem ou passagem, não é? Foi marcado quando o Senhor deu uma ordem ali para Moisés para que marcasse os umbrais da casa com o sangue do Cordeiro. E aí quando viesse a morte, viesse o anjo da morte, aquela casa onde tinha presença, aquela casa onde estava marcado ali com o sangue do Cordeiro, o anjo ia passar por ela. Aquela casa ia ter um livramento de Deus. O anjo da morte não chegaria ali, porque estava marcado com o sangue do Cordeiro sobre aquela casa. Que seja assim em nossas vidas. Nós somos uma grande família, uma família de Deus, e estamos no mesmo lugar, estamos na presença do Senhor. E eu convido você para nós caminharmos nessa visão. Caminharmos. Daqui a uma semana estaremos ministrando sobre a Páscoa. E você está convidado para viver esses dias conosco. Amém? Glória a Deus. E seguindo a mensagem das 7 semanas, chegamos à sexta mensagem, onde nós falaremos nessa noite sobre Jesus e a sobrenatural ressurreição de Lázaro. Falaremos hoje, nós já ministramos aqui sobre a ressurreição de Lázaro, mas esse milagre extraordinário, esse milagre sobrenatural, não podia ficar de fora desses 40 dias de milagres. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós te glorificamos, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, nesse lugar, nessa casa de oração, lugar escolhido pelo Senhor para marcar com a tua presença. Senhor, queremos abrir nosso coração, nossa mente, para receber a tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade nesse lugar para falar ao nosso coração. Que a nossa mente, que o nosso coração esteja cativo ao poder da tua palavra, ao poder do Evangelho, e que nós possamos sair dessa noite, Senhor, regozijados pelo teu poder derramado em nossas vidas. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, assim como leu o pastor Júnior, nossa passagem vai estar lá em João, capítulo 11. E eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque a gente vai percorrer por todo esse fato que aconteceu ali em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro. O texto diz assim, vou repetir. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele, deixe-nos ir. Aquele morto, aquele homem, recebendo aquela ordenança de Deus, recebendo aquela voz que bradava, ele saiu, ele veio para fora, debaixo daquela ordenança do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Lázaro veio com as ataduras nos seus pés e nas suas mãos, e o rosto coberto com um pano. Eu fico imaginando aquele homem, tipo uma múmia, saindo daquele lugar, todo, né, aquelas faixas, aqueles panos em volta nos pés dele, nas mãos dele, tentando impedir dele andar. Aí Jesus fala para aquelas pessoas, tirem as faixas dele e deixem-o livre para seguir. Nessa noite, aquilo que quer impedir o seu caminhar, aquilo que quer impedir de você avançar, vai ser tirado hoje em nome de Jesus. Aquilo que está encobrindo o seu rosto, para não ver, não sentir a presença do Senhor, vai ser arrancado hoje em nome de Jesus. O Senhor vai usar eu e você para libertar muitas pessoas. O Senhor, Ele pode usar eu e você para tirar as ataduras de muitas pessoas. Basta a gente crer
e andar operante nessa palavra. E andar operante debaixo dessa ordenança do Senhor. E eu creio que grandes coisas nós veremos. Eu creio que grandes milagres nós podemos presenciar debaixo do poder do Senhor Jesus. Aleluia. Aquele homem saiu com as ataduras nos seus pés e nas suas mãos. Interessante que o pano cobria o seu rosto, as ataduras prendiam seus pés, suas mãos, mas não impediu dele sair daquele lugar de morte. Não impediu dele sair daquele lugar frio, ali onde ele já estava há 4 dias. Não impediu dele ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor bradou naquele lugar e trouxe o morto para fora, ressuscitado. Mas o que chama a atenção hoje é que se o morto ouviu a ordenança do Senhor, por que muitos vivos não ouvem a ordenança do Senhor? Se o morto obedeceu o chamado de Deus, ouvindo a sua voz, por que nós, vivos, muitas vezes não obedecemos a ordem do Senhor? Porque muitas vezes nós não obedecemos à voz do Senhor, ao seu chamado, à sua ordenança. Lá em João capítulo 11 diz que esse homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. O nome Lázaro, ele quer dizer Deus ajudou, ou Deus ajuda. Então, certamente, para alguém colocar o nome de uma criança de Deus ajudou, ou Deus ajuda, eu acredito que aquela família, ela já teria vivido milagres. Assim como é Vitória, não é? Tem gente que põe o nome da filha Vitória, ou Vitor, né? Alguém que passou por uma tribulação na gravidez, ou né, algum aperreio, alguma coisa, que aquela criança foi um milagre de Deus, aí coloca o nome da criança de Vitória, não é? Então o nome Lázaro quer dizer Deus ajudou, certamente aquela família já tinha vivido milagres de Deus naquela época. Porque para alguém colocar o nome de uma criança, Deus ajudou, é porque Deus tinha ajudado. Amém? Assim como na família de Lázaro, já tinha testemunho para contar, na minha e na sua família haverá testemunhos para a gente contar. Aleluia. Betânia, ela é mencionada diversas vezes, 12 vezes exatamente na Bíblia, como um local visitado por Cristo. Seu nome foi dado em outras localidades também. Existia também uma outra Betânia bíblica, mas uma outra Betânia que estava além do Jordão, que não deve ser confundida com a Betânia próxima a Jerusalém. Hoje o nome deste lugar mudou para Lazaria e localiza-se perto dos portões de Jerusalém, acima do Monte das Oliveiras. Segundo as tradições, também foi nesse lugar que Jesus ascendeu aos céus pela primeira vez. Jesus visitava aquele lugar frequentemente. Jesus ele tinha um carinho imenso por aquela família, por aquelas pessoas. Assim como Jesus visitava aquele lugar, aquela família, Jesus tem prazer em visitar a nossa família. Jesus tem prazer em visitar a nossa casa. Jesus ele tem prazer e Jesus nos ama com o mesmo amor que ele amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus, ele quer fazer maravilhas em nossas vidas. Vejamos alguns pontos que marcaram esse milagre na ressurreição de Lázaro. Primeiro, lembre-se da sua humanidade. Nós não somos perfeitos. Às vezes queremos ser o queridinho de Jesus, não é? Às vezes queremos ser o primeiro da fila. Às vezes clamamos, fazemos uma campanha, um jejum, uma oração, não é? Gritamos, chamamos a atenção de Deus para nossas vidas, nos achando o filho preferido de Jesus, o irmão preferido de Jesus, o filho perfeito de Deus, mas nós não somos perfeitos. Nós temos falhas, muitas vezes nós caímos, às vezes nós mais caímos, não é? E às vezes ficamos prostrados, às vezes
nós andamos por caminhos que não são caminhos escolhidos por Deus. Mas isso tudo por conta da nossa pequenez, tudo por conta das nossas falhas, tudo por conta do conhecimento de quem somos muitas vezes no corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que a gente peca por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, certamente, a gente conhecendo as Escrituras, certamente a gente conhecendo o poder de Deus, nós mudaremos a nossa maneira de andar, de pensar, nosso comportamento, em nome de Jesus. Aconteceu que Lázaro, ele adoeceu. É fato que nós, muitas vezes, adoecemos também. Nós, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo salvos em Cristo Jesus, pela graça e mediante a fé que nós temos nele, mas isso não impede que eu e você seja cometido por uma enfermidade. Isso não impede que eu e você, certo dia, hoje ou amanhã, venha adoecer, venha ser atingido por esse vírus que está aí solto, pegando todo mundo. Mas isso não quer dizer que é por conta de pecado. Isso quer dizer que o nosso corpo, ele é dado a essas coisas. O nosso corpo, ele se degenera. O nosso corpo, ele se desfaz. O nosso corpo, ele se corrompe. O nosso corpo, ele envelhece. E nas consequências dessas coisas, às vezes vêm algumas doenças. Então não quer dizer que se uma pessoa está doente, ou está de cama, ou se morreu, não é porque estava afastado, ou porque estava doente, ou porque estava em pecado. Nada disso. Isso é natural do mundo, isso é natural para o ser humano. E assim aconteceu na vida de Lázaro. Nós cremos em milagres, mas lembre-se que as pessoas normais, cheias do Espírito Santo, também ficam doentes. Aqui mesmo encontramos uma referência sobre isso. Havia um homem chamado Lázaro, não é? É o capítulo 11 de João, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Marta e Maria, sua irmã, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Você poderá ficar doente. Eu poderei ficar doente. Nós somos dados a essas coisas. Mas do que isso passará, essas adversidades, elas passarão. Essas adversidades da humanidade, da nossa carne terrena, da nossa habitação terrena, ela não pode mudar a nossa realidade espiritual e do que nós cremos da maneira sobrenatural. O que eu e você vive nessa terra, o que eu e você passa nessa terra como humanos, como seres humanos, habitando num corpo de carne, mesmo sendo um ser espiritual, o que acontece em nossa carne não pode arrancar de mim e de você o que nós somos espirituais, o que nós acreditamos no sobrenatural em Cristo Jesus. Eu e você precisa acreditar que existe uma força, um poder sobrenatural que o Senhor Jesus liberou quando foi aos céus e disse: vocês serão revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo da promessa. E aconteceu ali em Atos 2, e o Espírito Santo de Deus ainda está recaindo sobre pessoas, enchendo pessoas do seu poder sobrenatural. Aleluia. Aquele homem Lázaro ficou doente. 2. Manifeste seus sentimentos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que você ama está doente. Nesse mesmo texto, nós vamos ver a passagem onde diz que Jesus chorou. Jesus sendo o Filho de Deus, Jesus homem, Jesus Deus, mas ele chorou. Jesus, ele teve o sentimento dali de que seu irmão, seu amigo, estava doente. Ele se compadeceu daquela situação, ele se compadeceu da tristeza das irmãs do seu amigo, de Marta e Maria, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Eu e você precisa demonstrar também com os nossos irmãos, com o nosso próximo, a nossa humanidade. Eu e você precisa demonstrar para essas pessoas que nós também temos sentimentos, que nós podemos também chorar a dor deles. Eu e você, nós podemos demonstrar que nós não somos perfeitos, mas nós somos levantados
e escolhidos por Deus para levar uma palavra para alguém, uma palavra de consolo, uma palavra de cura, de transformação, mas que nós também temos emoções. Que nós também podemos chorar com os que choram e nós podemos se alegrar com os que sorriem, com os que estão alegres. Amém? Se até Jesus chorou, por que você não pode chorar? Quem chora é consolado. Amém? Antigamente tinha um hino que dizia assim: chora, chora, né? O irmão que chora, Deus acode. Então, eu e você pode chorar. A irmã da Assembleia lembrou logo ali. Esse hino cantava muito na Assembleia, não é? O irmão que chora e o Senhor, Ele acode. O Senhor consola aos que choram. A palavra do Senhor diz que aquele que tem sede e fome de justiça será consolado. Se alguém está sendo injusto com você, se alguém está sendo injusto com você, devendo justiça para você, o Senhor diz que você vai ser consolado. Glória a Deus. Confie na soberania de Deus. O versículo 4 do capítulo 11 diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Creia, nos piores momentos da sua vida, Deus está no controle. Nos piores momentos, Jesus vai estar lá também conosco. Jesus não vai estar conosco só nos momentos alegres, não. Ele vai estar conosco também nos momentos de lutas, nos momentos de tribulação, nos momentos que tudo se levanta contra nós. Jesus vai estar lá, porque Ele falou, Ele prometeu. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, está passando por alguma situação, creia que o Senhor está no controle. Jesus, Ele não perde o controle de nenhuma situação. Eu e você pode se desesperar, eu e você pode ficar inquieto, eu e você pode ficar nervoso, eu e você pode ficar ansioso, eu e você pode ficar triste, desesperado com alguma situação que está nos cercando, que está nos oprimindo, mas o Senhor, Ele não perdeu o controle dessa situação. Tem situações que vêm diante de nós para testar a nossa fé. E é nesses momentos que nós precisamos dizer: Senhor, eu estou contigo. Senhor, a tua palavra diz que você estaria conosco. E assim como você é um só com Deus, e você disse que estaria conosco se nós estivéssemos em ti, eu quero estar em ti, Senhor. Então me tira dessa situação que está me cercando. Me livra dessa situação. Faz com que todo esse embaraço vá embora em nome de Jesus. Meu irmão, e o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Agora eu e você não pode deixar essas coisas tomar conta das nossas vidas. Eu e você não pode deixar essas coisas, ainda que seja grande, ainda que seja assustador, ainda que seja trazendo um medo tremendo para nossas vidas, essas coisas não podem nos abater. Porque nós temos fé, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, e Ele nos dará a direção de como nós vamos lidar com essas situações. Creia. Creia no incondicional amor de Deus. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. Jesus amava Maria, a irmã de Lázaro. E Jesus amava Lázaro. Ele ama a todos, inclusive aqueles que têm mais dificuldades. Inclusive aqueles que têm dificuldade na caminhada. Inclusive aqueles que são dados como casos perdidos. Eu não sei se você já ouviu, eu não sei se você já julgou alguém por um caso perdido. Às vezes, quem sabe, a gente julga e a gente já condena e já dá a sentença, dizendo quem presta, quem não presta, dizendo que quem está salvo, quem não está salvo, dizendo que esse não merece, esse aí só a graça do Senhor Jesus, esse aí não tem mais jeito. Mas são nos casos perdidos que Jesus diz que tem jeito. Mesmo que esteja morto, mesmo que já faça 3 dias,
mesmo que já esteja fedendo, chamando a atenção, causando vergonha, mas é no lugar improvável que a manifestação do Senhor acontece. É quando já não tem mais jeito que o Senhor vem. É quando chega no status do impossível que o impossível acontece. É quando chega no status do que não tem jeito. Quando chega no status de que não pode. Quando chega no status, é impossível, só Deus. Aí Deus vem e torna o impossível possível. Lázaro já estava morto fazia 3 dias. Mas Jesus não deixou de amar Lázaro. Jesus ainda amava Lázaro, mesmo Lázaro morto. E às vezes, esses personagens, a gente pode tentar se identificar em alguns deles. Na vida de Maria, será que alguém pode... Vamos fazer uma enquete nessa noite. Desses 3 personagens, Marta, Maria e Lázaro, com quem você se identifica? Maria, os amáveis. Maria, aquela que chorou, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, com a baba também, né? E ali enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Maria representa os amáveis. Quem se compara com Maria? Os amáveis, aqueles de coração quebrantado, aqueles que estão dispostos a fazer tudo por Cristo. E Marta? Quem se identifica com Marta? Marta era a estressada. Marta era a agitada da história. Marta é aquela aperreada, preocupada com muitos afazeres. Lavava prato, varria a casa ao mesmo tempo. Botava comida para o cachorro. E fazia dos gatos. Né? Fazia o almoço do marido. Marta é aquela que faz tudo ao mesmo tempo. Zap, e está lá atualizada das coisas. Quem se identifica com Marta? Né? Tem umas Marta por aí. Aleluia. E o Lázaro? Alguém se identifica com Lázaro? Eu me identifico com Lázaro. Lázaro era o caso perdido. Lázaro era o que estava morto. Não é? Muitas vezes, por muitos anos, eu andei morto. Andei no curso desse mundo, condenado à morte e ao inferno, porque eu não conhecia Jesus Cristo. Mas aprove ao Senhor, com a sua graça, com o seu amor incondicional, me amar mesmo morto. Aprove ao Senhor entregar seu único Filho Jesus Cristo para morrer no meu lugar. E aquela morte a qual eu estava condenado, Jesus pagou o preço por ela. E Ele me transportou, Ele me resgatou daquele império das trevas e me transportou automaticamente para o seu reino do Filho amado Jesus Cristo. Deus fez isso com todos nós, por isso nós estamos aqui. Nós não merecíamos, andávamos no curso desse mundo, andávamos segundo as coisas desses séculos. Nós amávamos o mundo e nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos os Lázaros dessa história. Nós estávamos mortos, mas nós ouvimos a voz do Senhor e viemos para a luz. Amém? Jesus também ama os casos perdidos. Jesus também ama aqueles que ninguém dá nada. Jesus também ama aqueles que estão mortos, que são inimigos, não querem nada com Deus. Jesus também morreu por essas pessoas. Basta acordarem. Ainda há tempo. A porta ainda está aberta. Ainda cabe gente. Ainda cabe pessoas para entrar no reino do Senhor. A porta ainda não se fechou. Mesmo depois de 3 dias, Jesus ainda amava Lázaro. E esse amor é incondicional. Esse amor é mais forte do que a morte. O amor de Jesus é mais forte do que a morte. O amor de Jesus é mais forte do que eu e você fez até o dia de hoje. O amor de Jesus é mais forte do que todas essas coisas. Por isso que Ele sempre vai nos olhar com um olhar de amor. Sempre Jesus
vai nos olhar com um olhar de amor e sempre vai estender a mão e vai dizer: filho, filha, eu morri por você. Filho, filha, foi por você. Porque ele já pagou. Jesus já pagou o preço. Independente do que eu e você fez, independente do que eu e você vai fazer amanhã, ele já pagou o preço. Por isso que ele sempre vai olhar com um olhar de amor, independente. Então pare de dizer que você é indigno. Pare de dizer que você não pode entrar na presença do Senhor e adorá-lo face a face, verdadeiramente como ele é. Eu e você ainda pode molhar os pés de Jesus. Eu e você ainda pode ir lá. Queria eu ter cabelos longos para molhar com as minhas lágrimas e enxugar com meus cabelos. Mas você que tem cabelo, você pode fazer isso. Mas todos nós podemos molhar os pés de Cristo ainda. Cristo, ele espera, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito em sua presença. Tenha sensibilidade para mudar a agenda. Tem pessoas que estão fazendo muitas contas. Tem pessoas, quando eu estava meditando essa palavra, o Senhor me mostrava pessoas que estão fazendo muitas contas. Pessoas que estão preocupadas com agendas. Coloca um dia para lá e joga um dia para cá, cancela um compromisso aqui e bota outro compromisso ali. Meu irmão, para de mexer nessa agenda. Jesus Cristo, ele vai mexer na tua agenda. Jesus Cristo vai mexer no curso, do caminho que você está pensando fazer. Jesus Cristo vai mexer em tudo isso aí, para você estar perdendo tempo desnecessário de tanto mexer nessa agenda. Jesus soube que Lázaro estava doente. E ele disse: essa doença não é para a morte, mas é para glorificar o nome do Senhor. Essa doença é para glorificar o nome de Deus. No versículo 6 diz assim: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus, ele não se atrasa. Jesus, ele não perde o controle. Jesus sabia que Lázaro estava doente, mas Jesus não deu ouvido àquela situação. Muitas vezes, eu e você vai ter que desagradar algumas pessoas para ouvir a voz de Deus. Eu vou repetir. Muitas vezes, eu e você vai ter que desagradar algumas pessoas, algumas agendas, alguns convites para agradar a voz do Senhor. Jesus disse: eu faço o que eu ouço meu Pai dizer. Eu faço o que vejo meu Pai fazer. Jesus, ele teria que esperar os dias passarem para ele ir lá, depois que Lázaro tivesse morto, para poder ressuscitar. Se Jesus chegasse antes, Lázaro não morreria, porque Lázaro é amigo de Jesus. Lázaro com certeza iria correr para Jesus. E Jesus não ia permitir que Lázaro morresse nos seus pés. Por isso que Jesus não podia estar lá antes do tempo. O Senhor, ele não perde o tempo, porque ele é o Senhor do tempo. Jesus, ele é o Senhor do haja. E o haja luz ainda está vivo na minha e na sua vida nos dias de hoje. O haja ainda está real na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. Até quando esperar? O que fazer nos momentos difíceis? Para onde ir nos momentos difíceis? Priorize as pessoas que ama e seus relacionamentos mais profundos. Priorize as pessoas que você ama e os relacionamentos mais profundos. Se o seu relacionamento com Jesus ele estiver acima de qualquer outra situação, você precisa priorizar Jesus. Amém? Ande sempre na luz. Aleluia. Depois, o versículo 7 e 9 diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas?
Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Glória a Deus. Quando anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Andemos na luz. Eu e você precisa andar na luz. A luz, ela não tem associação com as trevas. A palavra do Senhor diz que quando a luz chega, as trevas, ela é dissipada. Eu e você precisa andar na luz. Quando eu e você sai da luz, a gente está na escuridão. Quando eu e você sai da luz, começamos a andar na escuridão. E a palavra é bem clara quando ela diz: quem está de dia, quem está na luz, não tropeça. Mas quem anda na escuridão, tropeça. Quem anda na escuridão, leva a topada e vai cair. E pode quebrar a cara. Agora, se eu e você andar na luz, dificilmente nós tropeçaremos. Porque o caminho está claro. E a palavra do Senhor diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. E luz para os nossos caminhos. Eu e você precisa estar na palavra. Eu e você precisa estar na luz. Eu e você precisa estar em Cristo. E eu e você precisa estar na cruz. Traga para a cruz aquilo que precisa de luz. Até rimou. Traga para Cristo aquilo que precisa de luz. O que é que na sua vida está escuro e precisa de luz? Será que nesses últimos caminhos que nós estamos andando, será que são caminhos de luz ou são caminhos de trevas? Será que são caminhos claros, onde eu e você não vai tropeçar? Ou será que são caminhos obscuros, escuros, que corremos um grande perigo de tropeçarmos e cairmos a qualquer momento, porque nós não estamos enxergando onde nós estamos andando? O caminho das trevas era o caminho que a gente andava anteriormente, quando nós éramos os Lázaros da história. Quando nós andávamos nesse caminho das trevas, quando andávamos mortos. E o morto, ele já está perdido. O morto já está nas trevas. O morto desse caminho, o morto desse mundo, ele já está no caminho de trevas. E se ele morrer nas trevas, só lamento. Porque só há uma morte. Se ele morrer nas trevas, se ele morrer sem salvação, já está perdido. Se ele morrer sem Cristo, ele está perdido. É uma morte eterna. Mas nós que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, nós que declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós que cremos no Senhor Jesus e no seu sacrifício da cruz, entregamos nossa vida a Ele, nós agora somos na luz. Nós somos os filhos da luz. E agora o Senhor, Ele vai nos fortalecer nessa caminhada. A graça do Senhor Jesus, ela vai nos capacitar dia após dia nessa nossa caminhada. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja um caminho espinhoso, mesmo que haja uma concorrência das trevas, que haja uma concorrência lutando contra nós para nos tirar desse caminho, mas o Espírito Santo está conosco, nos capacitando dia após dia nessa caminhada. Glória a Deus. Se estivermos na cruz, estaremos na luz. Jesus disse para, se quiserem ser meus discípulos, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. A cruz é morte para as coisas do mundo. A cruz é morte para as coisas do mundo. A cruz é querer andar na luz. A cruz é querer andar em Cristo. Esteja sensível à dor das pessoas. No versículo 11 ao 15,
Gostaria que você acompanhasse junto comigo. Nós estamos lendo João capítulo 11, versículo do 11 ao 15, diz assim: Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então disse-lhe claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente, por não estar lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Jesus, ele fala para os seus discípulos, porque está contente de não ter presenciado aquele momento. Aquele que eu falei antes. Porque se Jesus estivesse lá, antes de Lázaro morrer, certamente ele não morreria diante de Cristo. Mas Cristo se reservou até que aquele fato acontecesse, para que o nome do Senhor fosse glorificado naquele fato. Jesus viu, se importou e agiu. Isso ficou bem claro em seu ministério e em suas parábolas. Jesus tem uma hora em tudo em nossas vidas. Jesus, ele tem uma hora para tudo em nossas vidas. Jesus, ele não vai chegar adiantado na sua casa, e Jesus, ele não vai chegar atrasado na sua casa. Talvez você esteja orando muito, pedindo uma coisa, pedindo uma mudança, ou para receber algo, ou para que algo seja tirado da sua vida. E você está até questionando Jesus. Jesus, por que está demorando muito? Jesus, por que você está calado? Jesus, por que você não responde? Jesus, por que você não dá um sinal? Porque a flor não amanhece com orvalho, na parte de cima nem na parte de baixo. Assim como foi com Gideão, assim como foi com tantos outros homens de fé, tantas outras mulheres de fé. Senhor, fala comigo. Senhor, usa um vaso, manda um anjo. E talvez você já esteja desesperado por essas coisas, para que essas coisas aconteçam. Mas Jesus só vai permitir que aconteça no tempo exato. Só vai acontecer no dia que tiver de acontecer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque importa que ele cresça e que eu e você diminua. Importa que o nome dele seja glorificado em todas as situações. Aleluia. Entenda a realidade das pessoas. Aí surgiu Tomé e disse assim no versículo 16: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Sempre vai ter um Tomé. Na nossa caminhada sempre vai ter um Tomé. Na nossa caminhada sempre vai ter alguém que vai querer anular o que o Senhor falou no meu e no seu coração. Sempre vai existir um Tomé. Mas eu e você, a gente não pode se deter diante dos Tomés. Tomé disse: os judeus, a outrora, estavam querendo apedrejar Jesus. Certamente Jesus vai morrer. Certamente morreremos todos. Não é? Tomé era muito medroso. Algumas vezes incrédulo, mesmo enxergando e participando de alguns milagres diante dele. Mas Tomé, algumas vezes, era incrédulo. Mas Jesus não se deteve na palavra de Tomé. Não se detenha na incredulidade dos Tomés. Se você tem certeza naquilo que Deus falou no seu coração, creia, e assim o Senhor fará. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava distante a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las, para consolá-las, sabendo da notícia que o irmão dela tinha falecido.
para consolá-lo pela perda do irmão. Em alguns escritos, os rabinos, eles acreditavam que 1 dia, 2 dias, até 3 dias era o limite para que se alguém viesse a ter vida, não é? É como se fosse um mal súbito ali, a pessoa acordou de repente e estava dormindo, não é? Como foi no caso daquela menina que Jesus disse, não, ela não está dormindo, ela não morreu, ela só dorme. No caso de Talita. Então, os rabinos, aquelas pessoas que eram pesquisadores da lei, dos profetas, eles acreditavam porque em algumas vezes já tiveram acontecido isso. Até nos dias de hoje acontece isso, a pessoa é dada como morta e daqui a pouco quando vai lá a pessoa está se mexendo e está viva e retorna tudo e é tudo modificado. Então, até 3 dias era o tempo limite para que fosse dito isso, para que isso pudesse acontecer, para que se ventilasse que não teria sido um milagre. Mas Jesus, ele sabe trabalhar. Jesus, ele trabalha no impossível. E Jesus deixou que chegasse até o 4º dia. Jesus deixou que chegasse até ao ponto de cheirar mal. Talvez você esteja passando alguma situação e você esteja até com vergonha da situação que você está passando, porque está chamando a atenção. Às vezes pode até estar cheirando mal em outro sentido e você está com vergonha. Senhor, não aguento mais. Senhor, as pessoas já estão notando. Senhor, já está diferente. Senhor, e agora o que é que eu posso fazer? Eu não posso mais esconder essa situação. Quem sabe você está passando pelo 4º dia. E se você estiver passando pelo 4º dia, eu tenho uma notícia para te dizer. Jesus chegou no 4º dia. Hoje é o dia do meu e do seu milagre. Hoje é o 4º dia. É hoje que o Senhor vai te chamar para fora. Aleluia! Eita Deus! Pessoas são pessoas em sua humanidade. Nós somos pessoas. Nós somos seres humanos. Nós temos fraquezas, nós temos falhas, não é? Às vezes nos envolvemos com tantas coisas, às vezes entristecemos algumas outras, não é? Temos famílias que também são imperfeitas, não é? Qual é a família que não tem um BO para resolver? Não é verdade? Qual é a família que não tem um tio chato, uma tia que arruma confusão, não é? Ou um tio briguento, uma avó que arruma confusão com todo mundo na vizinhança, não é? Quem é que não tem um pai chato ou uma sogra que é uma bênção? Qual é a família que não tem um BO para resolver? Nós somos seres humanos, nós temos falhas, nós somos falhos, mas isso não pode mudar a realidade dos céus sobre as nossas vidas. A palavra humanidade é o ser humano, eu e você, mais a divindade de Cristo. O nome humanidade, podemos fazer uma junção, humano mais divindade, não é? Humano mais divindade, humanidade. Eu e você mais Cristo, pequenos Cristos. Vou repetir. Eu e você mais Cristo, pequenos Cristos. Assim como Cristo disse para aquelas pessoas, tirem as ataduras dele. Existem pessoas que estão aguardando eu e você chegar lá para tirar as ataduras. Existem pessoas onde eu e você vai chegar com a palavra e nós vamos tirar o que está impedindo a vida daquela pessoa. Existem pessoas que estão presas, não conseguem se locomover, têm uma dificuldade tremenda, estão tristes porque não conseguem caminhar, não conseguem crescer espiritualmente, não conseguem ter uma vida de devoção ao Senhor Jesus, precisam de ajuda, precisam de uma mão amiga, precisam de um pequeno Cristo que chegue lá e diga, meu irmão, minha irmã, venha para fora. Jesus Cristo me mandou aqui tirar você do 4º dia. Aleluia. Mas para fazer isso, aí você precisa crer. Eu e você precisa ter fé. Manifeste a sua fé. Versículo 20 e 21 diz assim: Quando Marta
ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o versículo 22, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que você pedir. O desespero de Marta era tão grande, mas ela sabia em quem ela cria. Marta sabia em quem ela cria. Ela acreditava em Jesus. Ela sabia que Jesus podia fazer o seu irmão ressuscitar. Ela disse, Jesus, é como se ela dissesse assim: Jesus, você demorou tanto, mas glória a Deus que você chegou. Nós estávamos te esperando. E se você pedir, o Pai vai dar. E se você pedir, o meu irmão vai ressuscitar. Eu creio nisso. Linda e poderosa a fé de Maria. Ela acreditava em Jesus e que mesmo seu irmão, depois de morto, poderia ressuscitar. Mesmo assim, ela demonstra a fé em Jesus. Disse Jesus a Marta: o seu irmão vai ressuscitar. Ao que ela respondeu: eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar. Eu sei que vai chegar o grande dia da ressurreição. Eu sei que quando chegar o dia da ressurreição, o meu irmão vai ressuscitar, Jesus. Aí Jesus diz: eu sou a ressurreição, Marta. Essa ressurreição que você crê, essa ressurreição que você está fazendo, sou eu. Eu cheguei, estou aqui. A ressurreição chegou para seu irmão. A ressurreição chegou para mim e para você. A ressurreição está diante de mim, diante de você nessa noite. E aquilo que você estava padecendo até hoje. Eu quero dizer uma coisa a você. Se você lançar-se aos pés de Jesus, Ele pode mudar essa história. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela disse: eu creio. Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta tinha fé em Jesus. Como anda a sua fé hoje? Como anda a sua fé diante das situações que têm se apresentado diante de nós? Será que nós estamos com medo, com pânico, assustados? Será que você tem se prostrado diante do problema? Será que o problema está invadindo a sua vida, a sua casa, ao ponto de querer expulsar você da sua casa, ao ponto de você querer sair correndo por conta de tanto problema que tem surgido? Ou será que você crê num Cristo que pode resolver todas essas situações? Jesus, ele pode tirar as ataduras hoje. Jesus, ele pode tirar o pano que encobre de você ver a glória de Deus diante de você. Aleluia! E para concluir, manifeste a sua fé. Creia que hoje haverá ressurreição na sua vida. Eu não sei se aqui tem alguém onde acabou alguma situação na sua vida. Eu não sei se aqui tem alguém que morreu alguma situação na sua vida. Hoje ou ontem, não é? Ou mês passado. Eu não sei se foi um emprego que você perdeu. Eu não sei se foi um relacionamento. Eu não sei se foi uma promessa que te fizeram. Eu não sei se você tinha algum movimento, não é? Que você fazia e que você perdeu. O Senhor, ele pode restaurar. Eu não sei se você recebeu uma sentença de que você não podia ter mais filhos. E o Senhor, ele pode fazer ressurgir. O Senhor, ele pode fazer brotar no seu ventre uma semente que vai germinar e vai brotar um filho. Porque eu creio num Deus do impossível. Eu creio que Deus, ele pode refazer o útero de uma mulher.
e pode fazer gerar vida novamente em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei se algum médico disse a você que você ia tomar uma medicação pelo resto da sua vida. Eu creio no Jesus, que Ele é um médico dos médicos e Ele pode curar você e libertar você dessa medicação. Eu creio num Deus do impossível. Meu irmão, há uma unção de Deus aqui nesse lugar. Há o poder de Deus liberado aqui nesse lugar nessa noite. Porque é Ele que opera, é Ele que quer fazer na minha e na sua vida. E não tem ninguém que impeça. Não tem catatumba nenhuma que possa impedir o Senhor chamar você para fora. Aleluia! Oh Deus! Tu és tremendo. Que família pode viver tantos milagres, a começar no nascimento daquela criança chamada Lázaro, que diz: Deus ajudou. Deus vinha ajudando Lázaro desde o seu consentimento, desde que foi gerado no ventre da sua mãe. Deus já ajudava aquela família. Assim como Deus ajudava a família de Lázaro, Deus vai ajudar a sua família. Aquele caso perdido que você acha que não tem mais solução, Jesus, Ele diz: tem solução. Jesus diz: eu amo o perdido, aquele que você não quer nem mais olhar na cara dele. Jesus diz: eu amo ele e eu quero que você ame também. Aleluia. Vai pegando aí, benção. Vai pegando aí, porque tem milagres que você vai contar. Tem testemunho. Chora na maçã. Tem testemunho que você vai contar em nome de Jesus. Assim como na família de Lázaro. Que família contou tantos milagres? A sua família pode contar verdadeiros milagres a partir de hoje. Oh Deus, a ressurreição virá. Muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria, vendo o que Jesus fizera naquele lugar, vendo o que Jesus fizera na casa de Maria, vendo o que Jesus fez na vida de Lázaro. Muitos judeus creram no Senhor, porque essa era a proposta de Cristo, essa era a proposta de Deus, que o nome dele fosse glorificado naquela morte de Lázaro. Talvez você esteja se martirizando, achando que essa vida que você leva, ou achando que esse problema que enfrenta você, esse problema que traz tristeza para você, você acha que não tem solução, mas talvez seja isso que Deus quer glorificar o nome dele na sua vida. Assim como muitas pessoas foram para a casa de Marta e Maria, tem pessoas que vão viver milagres extraordinários, que até os teus vizinhos vão querer entrar na tua casa para ver o milagre. Glória a Deus. Muitos verão a nova vida que você vai começar a partir de hoje. Muitos verão os milagres que você vai começar a viver a partir de hoje. Muitos verão e vão ficar alegres, vão ficar espantados e vão dizer: como pode? E você vai dizer: foi Jesus, aquele mesmo que ressuscitou Lázaro, quando já não tinha jeito, que era um caso perdido, estava morto já há 4 dias. Foi Ele que fez na minha vida. E eu quero apresentar esse Jesus para você. Eu quero apresentar esse Jesus que, assim como Ele mudou a minha vida, que eu estava morto no curso desse mundo, Ele pode mudar a sua vida também. E você vai dar testemunho do que Jesus fez na sua vida. Você vai dar testemunho do que Jesus fez na sua família. Você vai dar testemunho do que Jesus fez no seu local de trabalho, na sua escola. E as pessoas vão ser atraídas pelo milagre extraordinário na sua vida. Eu e você, nós somos agentes de milagres. Eu e você, nós somos agentes de milagres. Não canse de dizer isso. Eu e você, nós somos agentes de milagres. Estamos chegando na semana que antecede a Páscoa. Uma semana que antecede a Páscoa.
semana de libertação daquilo que oprimia. O povo hebreu era oprimido, mas Moisés foi levantado para tirar aquele povo do Egito. Moisés foi levantado para tirar aquele povo. Moisés foi usado por Deus para levar aquele povo a andar. O mar se abriu diante deles e eles passaram para o outro lado. Nós estamos adentrando numa semana extraordinária, uma semana fértil para acontecer milagres. Por isso que no dia 1 de abril, o inimigo vem dizer que aquele dia ali é o dia da mentira. Você vai dizer, dia 1 de abril é o dia que eu festejo o meu milagre. No dia 1 de abril eu convido você a festejar o seu milagre e eu quero ver você contar o seu milagre. Creia, o inimigo está envergonhado, porque a palavra do Senhor ela foi lançada, a palavra do Senhor ela foi ministrada, a palavra do Senhor ela é como semente que cai no seu coração, e ao seu tempo ela vai gerar frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar esse Deus tremendo, que ama a mim e a você, mesmo a gente andando por caminhos que Ele não quer que a gente ande, mas Ele te trouxe até aqui nessa noite para falar no teu coração. Vamos adorar o Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, e esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então se entrega, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, aquilo que parecia
mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia. Então se entrega mais uma vez. Usa-me, sou meu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, não, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre,